Vamos lá? Voltamos, né? Lavaram o rosto, né? Tomaram um cafezinho já. Vamos continuar nosso aprendizado. Vamos continuar aqui, né? Sextou da gente aqui, plena sexta a gente aprendendo, com um passo na frente daqueles que nesse momento estão sextando de outra forma, né? Então vamos lá, pessoal. Bom, projeto de aprendizagem interdisciplinar, tópicos básicos da disciplina. Solidificar os conteúdos trabalhados na disciplina ao longo do módulo, né? E aí a gente começa solidificando esses tópicos, esses pontos que a gente viu ao longo, né, dessas outras aulas que a gente já está aprendendo, né? Mas justamente porque quando chegar a hora, pessoal, de fazer o trabalho final, os professores mediadores já receberam aí o tema do trabalho, do projeto que cada aluno vai ter que fazer? Os professores mediadores já receberam o tema? A partir desse tema, o aluno vai elaborar um título e vai trabalhar em cima disso, certo? Beleza? Bom, um tópico que foi abordado foi o setor do agronegócio, né? Ultimamente a gente falou sobre a questão do agronegócio no Nordeste, o agronegócio nacional, né? O agronegócio aqui no nosso estado. Bom, e devido à sua complexidade e diversas cadeias produtivas envolvidas, podemos dizer que o agronegócio abrange os 3 setores da economia. E quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. Olha aí, Ivone Lima, né? Os alunos já têm conhecimento, né, Ivone? Do tema. Tá? Eu ia trazer até o tema aqui escrito, gente. Eu saí de casa, cheguei aqui, eu vou escrever bem aqui o tema, eu recebi o material também. Mas eu queria falar aqui sobre o tema, se por favor, algum professor mediador possa escrever o tema e os alunos sendo orientados a fazer um título, escolher um título e fazer o trabalho em cima disso. Certo? É lógico que todos os alunos terão orientação para isso, né? E nós, professores, estaremos aqui. Ok? Então, vamos lá. Devido à sua complexidade, as cadeias produtivas envolvidas, nós podemos dividir, né, os setores em primário, secundário e terciário, sendo o primário se relacionando à produção rural, né? O setor primário se relaciona à produção rural, tanto agrícola quanto na pecuária. Segundo setor, ligado às agroindústrias, que é o setor secundário. Grandes fazendas que plantam e processam matéria-prima em escala industrial, né? Como as grandes fazendas produtoras de laranja, né? Que já produzem o suco. A gente importa não é a laranja, é o suco, pronto para ser vendido, pronto para ser consumido. Olha aí, Pajeú, o tema Painel Socioeconômico, um retrato da realidade local. Aí os alunos, pessoal, irão formar um título em cima deste tema, tá? Algo da realidade local, algo da realidade aí do município de vocês, ok? Algo relacionado ao papel socioeconômico. Professor, aí um aluno chega e pergunta o seguinte: professor, eu posso trabalhar com a questão ambiental? Com a questão de agronegócio? Se tiver como trabalhar, beleza, né? Painel socioeconômico, olha aí, capitão de campos, um retrato da realidade, pronto. Pode trabalhar, sim. Professor, eu posso fazer um levantamento, um projeto, falando sobre algo, sobre cooperativas? São empresas, são organizações que geram o quê? Economia e renda. E se preocupam com a sociedade. Certo? Então, tem vários títulos, várias ideias para vocês explorarem esse tema. Tá? E aí, no final, todos estarão preparados para apresentar, né, fazer aquela maravilhosa apresentação do trabalho final. Né? Eu tenho certeza que vocês vão dar conta disso. Certo?
Daí chegamos ao terceiro setor, que é o setor de comércio. A distribuição e venda dos produtos rurais movimentam bilhões pelo mundo, né, tomando atividade altamente lucrativa e sofisticada devido ao grau de complexidade dos três setores. Bom, dentro do agronegócio, nós vimos também que tem um ciclo. Nós temos ciclos que pode ser dividido em 3 etapas, que é a produção rural, a agroindústria e envolvimento do setor do comércio e logística. A complexidade do agronegócio faz com que seja uma atividade econômica que envolve praticamente todas as etapas da economia. Primeiro temos os médios e grandes proprietários rurais, com suas variadas atividades, né? A criação de gado, né? Plantação de lavouras, a maioria monoculturas, tá? Frutos, né? Extração vegetal, entre outros. Em seguida, há o envolvimento das indústrias que atuam nessa área, com as máquinas rurais, com os equipamentos agrícolas. Tá? Professora, qual o prazo de entrega do trabalho? Professor Ivone, é o seguinte, professor Ivone, eu creio que seja no final, não sei se já foi passado isso para vocês, vai ser no final do módulo, no final do curso. Eu não sei qual é o prazo, certo? Creio que seja no final. Tá? Em outras turmas, foi no final do curso. Eu não sei agora como é que vai ser. Tá? Sempre tem uma mudançazinha, uma reorganização, tá? Mas eu vou procurar saber isso aí e passo a informação. Equipamentos agrícolas, que são máquinas rurais, tratores, equipamentos de irrigação, aração, colheitadeira e com fertilizantes, adubos, agrotóxicos, semente geneticamente modificada e insumos. No fim da linha produtiva, mas não menos importante, temos as atividades comerciais. Ou seja, no final do processo produtivo, nós temos o quê? A gente produz, a gente processa, a gente quer o quê? Comercializar. Então, o final do processo é o comércio, é a distribuição desses produtos processados. Com o armazenamento, distribuição e venda dos produtos rurais para os consumidores finais, estando esses consumidores nas escalas locais, regional, nacional ou mundial. Vimos também, nessa questão do agronegócio, o agronegócio do Brasil, que o Brasil, com sua enorme extensão territorial, que é o 5º maior país do mundo, e toda a grande quantidade de recursos naturais, que o Brasil é rico em recursos naturais, né? Biomas, hidrografias, solos férteis em algumas localidades, é um dos grandes protagonistas do agronegócio mundial. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 2018, nosso país possuía o maior rebanho bovino para o abate do mundo, com 213.523.056 cabeças de gado. Tá? Além de mais de 245 milhões de galináceos e 41 milhões de suínos. Somos uma grande potência, nós sabemos disso. Né? Diariamente a gente vê isso. Tá? E alimentando 1/6 de toda a população mundial, de acordo com o Ministério da Agricultura. Bom, diante disso, né, não é só de pecuária que vive o agronegócio no Brasil. Estimativas do IBGE apontam para grandes recordes de safras de soja. Tá? Além do agronegócio, a pecuária, além da pecuária, nós temos as safras de soja, cana de açúcar, laranja nos próximos anos, cujos produtos fazem do território brasileiro liderança no ranking internacional. A projeção na produção de grãos, a projeção está
mais de 355 bilhões de toneladas, um aumento de pouco mais de 25% se comparado com a safra de 2018, que foi de 232 milhões de toneladas. E aí esse dado aí chamou a atenção de alguns alunos. Eu lembro quando a gente, né, debateu isso aqui, que nós tivemos a pandemia, não é verdade? E nós tivemos a pandemia e todos os setores foram abalados. O setor agrícola, o setor agropecuário, o setor agroindustrial não foi diferente, né? Teve também um abalo, sim, ele sentiu essa questão da pandemia em 2019, 2020 e até hoje. Então, essa projeção é dada como 355 milhões de toneladas. Mas para em 2027, nós estamos em 2022. Né? Então, com certeza, sempre tem, pessoal. Né? O índice é assim, uma variação. Tá? É uma montanha russa essa questão de produção. Então, esse dado aqui pode modificar. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tá? Os grãos que mais se destacam na produção nacional são o de soja e o milho. Falar em milho, minha gente, o milho ele estava custando. Olha só, eu vi o milho aqui, eu lembrei do supermercado, né? E que uma colega aqui de trabalho me mostrou até a imagem. Né? Ela faz comida. E aí ela estava falando sobre preços de alimentos e a gente estava conversando antes da aula, né? Certo dia. E ela disse assim, olha que absurdo o milho. E eu olhei o valor do milho. Eu disse, menina, e tá esse valor? Não, vou passar no supermercado para ver realmente qual foi o supermercado. Porque eu sou assim, eu pergunto. Né? Eu disse, isso aí não é o supermercado que tu compra, não? Não, essa já fui em vários tá esse preço. O milho estava 3 e pouco. R$3 e pouco. Gente, quando ela me mostrou a foto, né? Eu ia até comprar milho no dia para fazer pipoca. Né? Quando ela me mostrou a foto, minha gente, estava R$8,59. R$8,59 dá 3 calabresazinhas, assim, aquelas compridinhas fininhas para fazer cachorro-quente, aquelas salsichazinhas bem grande. 8,3. Olha só a diferença de preço. Né? 8,59 é 1 litro ou 2 litros, se não me engano, daqueles iogurte que vem de garrafa zona. Eu só estou mostrando os valores, né? Milho, o iogurte, né? E 3 calabresazinhas daquela fina. Minha gente, é uma disparidade. Onde é que a gente vai parar? Eu dei o exemplo, né, em aulas passadas do queijo e da carne. Ou eu comprava o queijo ou eu comprava a carne. E detalhe, você vai no supermercado, eu fui agora recentemente, eu fiquei parada, olhando, né, fazendo as compras, fiquei olhando para a quantidade de gramas de carne. Aí fui lá na gôndolazinha, perguntei quanto era o quilo da carne, depois voltei para as bandejinhas, olhei. Só tinha bandeja de colchão duro e colchão mole. Ou seja, se a pessoa quiser outro tipo de carne, ela vai ter que comprar sem ser nas bandejinhas. O quilo de patinho estava R$40. O quilo. 568 gramas de colchão duro estava R$26. Minha gente do céu, o negócio tá sério, né? Você tem que ir um dia no supermercado só para olhar valor. Você faz a lista. Tá desse jeito, minha gente. Você faz a lista. Aí você vai no supermercado só passar mesmo, que vê o valor e tal. Ah, tá aqui, tá assim. Tá. E chega em casa depois e calcula. O que sai mais em conta? O que sai mais em conta é o pacote, é a lata? O que sai mais em conta é o queijo fatiado ou é o queijo coalho?
E depois eu tiro os pedacinhos fininhos e faço meu sanduíche e como do mesmo jeito. Né? O que sai mais em conta é eu pedir o quilo da carne lá, no açougueiro ali, ou eu comprar as bandejinhas. Porque na hora a gente não tem como fazer essas contas. Então eu estou para fazer isso. Né? E eu acho que eu vou fazer isso. Um dia eu vou passar. O ruim é se no outro dia que eu for fazer a compra, o preço já mudou. Que é o que é mais provável, né, não, José? É o mais provável. Fruta e verdura. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de agronegócio, de produção. Fruta e verdura, minha gente, para você achar uma laranja que preste, para você achar um abacate bonzinho para consumir, um melão, um mamão, você tem que procurar. E o preço lá em cima. É complicado. Bom, grande parte dessas produções ocorre no centro-oeste do país, com destaque para Mato Grosso, o estado com o maior rebanho bovino do país, com mais de 30 milhões de cabeças de gado e liderança no cultivo da soja. Bom, e dentro desse processo produtivo, dessa cadeia produtiva que é o agronegócio, nós temos vantagens e desvantagens. Uma das grandes vantagens do agronegócio associada à modernização do campo é o aumento da produção de alimentos e produtos oriundos do campo, como óleos, né, vinho, tecido e até cigarro com a plantação do tabaco. E nas últimas décadas, a produção alimentícia mundial vem aumentando, né, consideravelmente, sendo capaz, de forma eficiente, de alimentar toda a população mundial. Entretanto, essa produção não atinge todos os lugares. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, né, a fome mata uma pessoa a cada 4 segundos no mundo. E olha só que ironia, né? A fome mata pessoas a cada 4 segundos no mundo. Vamos pegar o nosso Brasil, que é o nosso mundo, né? Rico em recursos naturais. Tem gente passando fome. Tem gente com fome. Isso aí é a imagem mundial, é a imagem nacional. Tá? Parece que quanto mais se tem, mais falta na mesa, né? Da população, do cidadão. Passou no jornal uma situação onde uma mãe tinha que decidir entre comprar a comida das filhas ou comprar absorvente. É uma situação chata, né? Imagina aí, uma mãe não tem condições, chega no supermercado, as filhas já na idade reprodutiva, as filhas, mãe, tem que comprar, né? Estou naquele período. Né? Aí a mãe simplesmente fala, olha, ou eu compro o absorvente ou eu compro a comida. Né? E só dá para comprar o arroz e o feijão. Ou então só o feijão, ou então só o arroz. E aí? Né? Aí, resultado, as filhas não saem de casa naquele período. Né? Porque não tem o absorvente. Isso aí foi uma matéria mostrando sobre a distribuição gratuita, né, de absorvente. Uma lei que tinha lá para distribuir gratuitamente para as pessoas que têm, né, baixa renda, que não tem como comprar. E mostrou, eu achei, assim, até a disparidade, né? A situação triste da mãe decidir isso. Né? Outra mostrando somente farinha. O que é que a senhora comeu hoje pela manhã? A farinha, a puba molhada. E o que é que a senhora comeu meio-dia? A mesma coisa. E agora à noite? Farinha. E temos recursos naturais. Rico.
E nós somos ricos em recursos naturais. O país é rico em recursos naturais. Grandes produções. É até estranho, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, 870 milhões de pessoas estão subnutridas no planeta. Número assustador, tendo em vista a grande quantidade de alimentos produzidos ultimamente. É um número assustador. É uma situação assustadora. É de um profissional, um pesquisador, um cientista chegar e parar e ficar impressionado. Meu Deus! Né? Grande quantidade de alimentos produzidos. Num país rico em recursos, o mundo é rico em recursos. Altas produções, grandes produções. E 870 milhões de pessoas estão subnutridas. Gente, crianças subnutridas, elas têm uma dificuldade de memorizar. Ou seja, vai ter dificuldade no aprendizado. Vai ter dificuldade na escola. Não vai aprender. E aí é um problema puxando o outro. Em um concurso que eu fui realizar, aqui, o texto falava sobre isso, sobre a dieta alimentar, sobre a importância da alimentação e o desenvolvimento no aprendizado do cidadão. Aí mostravam uma situação, uma região no mundo, uma cidade, onde as crianças elas não tinham como captar, elas não raciocinavam, elas não aprendiam. Elas liam, falavam ali, mas no outro dia não lembrava mais do que tinha aprendido. Por quê? E aí cientistas falaram, a má nutrição desde a gestação. A mãe não se alimentava, não tinha como comer, não tinha o alimento necessário, né? E a deficiência do aprendizado já começou ali. E aí a criança nasceu, também não tinha uma boa alimentação e tem problema no aprendizado. O combustível para isso aqui é a alimentação. Nós temos que comer bem, certo? Professora, mas é tão caro. Alguém fala assim, professora, mas é tão caro uma dieta alimentar para você seguir à risca? Concordo, é cara. Para você comer bem, ter aqueles nutrientes essenciais, né? Os minerais, que é para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, crescimento, né? Desenvolvimento mental, certo? Para fortalecer o sistema imunológico, é caro. E o que sai mais barato? Medicação. A pessoa adoece, né? Muitas doenças você pode tratar com alimentação. Muitos problemas de saúde você pode tratar com alimentação, mas o mais barato é a medicação. E aí a medicação enfraquece mais ainda o nosso sistema imunológico. Pense numa coisa que enfraquece, é antibiótico. Antibiótico enfraquece qualquer organismo, né? Tem gente que não aguenta nem comer quando está fazendo um tratamento tomando antibiótico. Aí o médico fala assim, tem que se alimentar bem. E quem não tem o alimento? Né? É complicado, minha gente. A modernização agrícola eleva a produtividade, mas isso tem um custo ambiental muito caro. Os impactos ambientais causados pelas práticas agropecuaristas em muitas regiões são praticamente o quê? Irreversíveis. Tá? Desmatamento e queimada de áreas de preservação para o surgimento de lavoura e pasto, contaminação do solo devido ao uso excessivo de agrotóxico e fertilizante, entre outros. Dentre os impactos ambientais mais perigosos no agronegócio, podemos citar a acentuação de processos erosivos e a degradação do solo. Como o solo é um recurso renovável, ele deve ser usado de acordo com sua capacidade, o que em muitas propriedades rurais não acontece, né? Além disso, a retirada da cobertura vegetal para a implantação de pastagem e lavoura pode acentuar
as erosões, com perdas significativas de terras, né, agricultáveis. Bom, há também os impactos sociais. Existem os impactos ambientais, existem os impactos sociais e os impactos econômicos. Aí a gente lembra da nossa aula, daquela aula quando a gente falava do tripé da sustentabilidade. Ou seja, o tripé da sustentabilidade é afetado. Tá? Ele é impactado. Certo? Desemprego e êxodo rural, pois com o uso exagerado de máquinas, a presença de mão de obra humana diminui. Tá? Prováveis doenças advindas de alimentos contaminados, aumento de conflitos agrários por posse de terra e aumento da concentração de renda e da desigualdade no meio rural. Tá? Pessoal, essa questão do desemprego com o uso exagerado de máquinas, né, diminuindo a presença de mão de obra humana, detalhe, é aí onde entra a questão do profissional, da pessoa se qualificar. Né? Pode até diminuir, mas vai precisar sempre da mão de obra. Só que uma mão de obra qualificada. Certo? Ainda vantagem e desvantagem, a gente já falou, tá? Bom, segundo a Companhia Nacional do Abastecimento, CONAB, Mato Grosso ofertará 51,203 milhões de toneladas de grãos, especialmente soja e milho. Isso foi na temporada de 2014 e 2015. O agronegócio é o setor de peso na economia brasileira, com destaque para o estado do Mato Grosso. E sobre esse setor no Brasil, é incorreto afirmar isso aqui, é só para a gente ver, tá? A questão de recapitular as questões que a gente já viu, tá? Fixar o conhecimento da gente. O avanço da biotecnologia nesse setor agropecuário nessa região, tá? O planejamento, a produção, a comercialização e a exploração comercial transformaram todo o setor em agronegócio. Né? Bom, dentro dessa questão do agronegócio, a gente tem as 5 carreiras promissoras. Né? Nós temos carreiras que crescem, profissionais que crescem nessa área do agronegócio. Tem grande participação na economia brasileira e é responsável por quê? Por criar grandes oportunidades de emprego. Apesar de que a implantação de equipamentos modernos, a inovação, a evolução da tecnologia diminui a mão de obra, né? Mas pode gerar grandes oportunidades de emprego. Então, segundo o site Agro em Dia, a população ocupada no agronegócio brasileiro manteve-se estável entre 2017 e 2018, somando 18,20 milhões de pessoas, de acordo com pesquisas no CPEA, que é o Centro de Estudo Avançados em Economia Aplicada da Exalc, com base em dados na PNAD contínua do IBGE. Bom, dos mais atuais do CPEA mostraram que no Brasil, em 2021, o agronegócio emprega 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros. Em 2021, isso aí. Tá? Diante dessa realidade, a demanda por mão de obra qualificada é grande e crescente, sendo que o leque de oportunidades profissionais neste ramo é bem grande. Com tantas possibilidades, é comum para quem segue ou quer seguir uma carreira ligada à agropecuária ter dúvidas sobre como se preparar para esse mercado. Escolher uma profissão, nós sabemos que não é fácil. Tá? Ou manter-se atualizado é assunto sério. Está em constante conhecimento.
e pode definir o sucesso ou o fracasso profissional. Tá? A motivação, não devem ser os modismos, a pressão familiar ou até mesmo a falta de opção. Escolher uma qualificação profissional pelos motivos errados é arriscado e pode trazer prejuízo financeiro e emocional. A gente lembra lá da aula de ética, né? Essa questão da qualificação. A gente tem que saber, né, o que é que a gente está fazendo, trabalhar no lugar certo, fazer o que gosta, atuar no que gosta de fazer, tá? Ser bem-sucedido fazendo o que gosta é o desejo de todo profissional. E alcançar isso é absolutamente possível nas profissões relacionadas às atividades rurais. Ler a respeito das áreas de maior interesse, desenvolver autoconhecimento para entender claramente suas maiores habilidades, estar atualizado a respeito do mercado do agronegócio, né? E realizar o contato com profissionais que já atuam no ramo, né? São atitudes que podem ajudar muitos na escolha da carreira. Bom, reconhecendo o crescimento na demanda de profissionais para o agronegócio e na intenção de colaborar com esse desafiador processo, né, de tornar-se ou manter-se qualificado, destacamos algumas das opções de qualificação em agronegócio. E a gente começa falando do técnico em agropecuária. Com formação de nível médio, é um profissional capaz de aplicar conhecimento técnico às habilidades práticas nas atividades agrícolas e pecuárias. Tá? Então, ele tem o conhecimento agrícola e o conhecimento pecuário. O conhecimento teórico, o saber fazer, né, e as competências de relacionamento fazem muita diferença nessa área. Tá? É comum no agronegócio o profissional técnico ser muito valorizado e ter grandes oportunidades reais de crescimento. E agrônomo, né, ou também denominado engenheiro agrônomo, é o profissional que tem como foco aumentar a produtividade de plantações através de técnicas de cultivo e controle de pragas, atuando do plantio até a colheita. Tá? Também atua na comercialização e administração das propriedades. Agrônomos especializados têm muito espaço na área de pesquisa de novas tecnologias de produção. Médico veterinário. O médico veterinário, ele atua na assistência clínica e cirúrgica, ações de saúde, prevenção de doenças, alimentação, reprodução dos animais. Tem espaço profissional também na indústria alimentícia, tá? Controlando as tecnologias de produção de produtos de origem animal e ainda na área comercial de produtos agropecuários. Detalhe: o agrônomo, dependendo da área que ele se especializa, ele também presta assistência em relação à alimentação do animal. Ele também trabalha na área comercial de produtos agropecuários, a parte de comercialização. Tá? Zootecnista. Esse profissional atua em toda a cadeia produtiva animal. Tá? Buscando aumentar a produtividade e a rentabilidade na criação de animais e no desenvolvimento de produtos de origem animal, como carne, ovos, leite e derivados. Ele trabalha com a administração, o melhoramento genético. O veterinário também trabalha com o melhoramento genético, né? A nutrição, reprodução animal, assim como na indústria alimentícia, de origem animal, como embutidos e laticínios. Técnico em agronegócio, nível médio, preparado para orientar e administrar fazendas,
voltado para questões administrativas da propriedade rural. Seu principal desafio é aumentar a eficiência do mercado agrícola e industrial por meio de técnicas de gestão e de comercialização e trabalha com a execução de procedimentos para planejar, né, e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural. Bom, com formação técnica ou universitária, o sucesso profissional vem, né, em qualquer uma dessas carreiras, está mais relacionado ao perfil empreendedor, tá? A flexibilidade nas relações humanas, ligado também à constante abertura e novos aprendizados e à visão globalizada do que somente ao conhecimento técnico. Tá? Outra consideração importante a fazer é que é muito comum na agropecuária as pessoas começarem a trabalhar, seja por interesse ou por cultura familiar. Essa questão aqui da agropecuária nos remete a quê? Quando a gente fala de cultura familiar, a gente lembra que 90%, né, das empresas, certo? No Brasil, a gente falou ontem, são empresas familiares. E no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul, a maioria das cooperativas agropecuárias, agrícolas, as agroindústrias, são formadas por empresas familiares, tá? Buscarem posteriormente uma qualificação, vale a pena considerar que o conhecimento e a experiência muitas vezes se sobrepõem, tá, ao título em um diploma. Ter a habilidade de nunca deixar de aprender pode ser muito mais valioso. Bom, agronegócios e agropecuária. O profissional de agronegócio lida com aspectos administrativos. Pela palavra a gente já vê, né? Negócio, né? É o negócio do agro, tá? Lida com aspectos administrativos, financeiro, econômico, social envolvidos nos negócios do campo, tá? Este bacharel trabalha no campo. O profissional vai trabalhar no campo, quando vai trabalhar no agronegócio. Mas, diferentemente dos graduados em agronomia, eu sou graduada em agronomia, gente, né, que atua diretamente na melhoria da produção agrícola e pecuária, o profissional de agronegócio lida com aspectos administrativos, financeiros, econômicos e sociais envolvidos neste tipo de negócio. Gerencia propriedades rurais e empresas agropecuárias, definindo as estratégias de ação e os sistemas de produção, dimensionando a mão de obra e os insumos necessários a cada safra e verificando os custos. Bom, o profissional, ele trabalha para tornar as criações e as lavouras um negócio econômico, social e ambientalmente sustentável. Cabe a ele, por exemplo, avaliar e gerenciar a viabilidade, né, alimentar, de alimentar os rebanhos com os recursos regionais, como cactos no Nordeste, resíduos da produção de cana-de-açúcar no Sudeste, tá? Pode ainda atuar na gestão pública, implementando políticas de desenvolvimento agrícola e rural. Sua responsabilidade se estende a quê? As atividades de logística e negociações como o mercado nacional e internacional. Dá para ingressar na carreira como tecnólogo e atuar num segmento específico da agropecuária, como cafeicultura, produção de grãos, horticultura e mecanização agrícola. E aí o mercado de trabalho. O agronegócio responde por grande parcela das exportações brasileiras. E apesar do setor enfrentar desafios em infraestrutura, como problemas com transporte e armazenamento, as perspectivas são otimistas, né?
A chegada ao Brasil de empresas e investimentos estrangeiros nos últimos anos mantém a área aquecida. E, nesse caso, a demanda recai sobre profissionais bem qualificados e, preferencialmente, que falem quê? Que falem inglês. Profissionais fluentes. Olha aí. Uma boa dica para vocês também. Não parem somente no curso técnico em serviços jurídicos. Procurem aprender outro idioma. Procurem ser fluentes, tá? Lá na frente vocês irão precisar, certo? Agronegócio no Brasil, qual a importância para o país? Setor econômico fundamental em nosso país, formado por diversas cadeias produtivas ou atividades agrícolas que ocupam um papel importante na nossa rotina. Aqui vamos explicar o que engloba o setor de agronegócio, tão conhecido por nós, né? Afinal, se isso é tão presente assim, é bom estar por dentro, né? Pode ser compreendido como a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, operações de produção na unidade de produção, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos por meio deles. Uma atividade de destaque e de relevância para o desenvolvimento do Brasil, né, ao longo de sua história. Nos últimos anos, nós sabemos que o agronegócio tem assumido uma merecida posição de destaque no debate econômico e nas grandes pautas de discussão no Brasil, com ampla repercussão midiática. O setor vem ganhando holofotes, né, chamando a atenção devido à sua capacidade de expansão e produtividade, tá? E produção e de geração de oportunidades de emprego em várias regiões. E o agronegócio, pessoal, encontra-se atualmente como o maior negócio de economia brasileira, sendo uma das principais locomotivas do progresso do país. Bom, falamos dos ciclos, né? Que o ciclo do agronegócio é formado pelos insumos, pela produção, distribuição e consumo, né? Produtos gerados são basicamente alimentos, os alimentos in natura, ou os alimentos processados, os biocombustíveis, os têxteis e madeiras, né? Os insumos são todas as coisas que ajudam na indústria do agronegócio. Ou seja, o que é que ajuda na indústria do agronegócio? O que é que nós temos na indústria? Mão de obra, nós temos maquinário, nós temos adubos, transportes, né? Então, isso tudo o que está ajudando na indústria, o que ajuda no processo produtivo, coisas que ajudam no processo ou na cadeia produtiva. Tá? Já as produções dizem respeito ao cultivo do solo. Produções dizem respeito ao cultivo do solo, as várias culturas, né? Como a parte da fruticultura, né? O milho, café, alface, cana, algodão, soja, entre outros. E olha só, criação de animais, seja para obter leite, tá? Ou obter lã, né? E os subprodutos desses ou gado de corte, por exemplo. E além do cultivo e criação, que é o início da produção, tem o processo de fabricação de outros produtos que são chamados produtos processados. Tá? E olha só essa cadeia de produção, gente. Nós temos o insumo, que o insumo a gente viu que é tudo aquilo, tá? Presta atenção. Tudo aquilo que ajuda na cadeia produtiva. Né? Insumos são assim. Certo? Olha aí o Theo. Olhando por esse lado, eu já sou professor doutor, né? Catedrático em agronegócio. Muito bem. Você é autodidata, né? Você é um produtor.
né? Você é um empreendedor do agronegócio, né, Theo? Como é que está a venda aí do adubo, do fertilizante? Tudo beleza? Estão comprando direitinho? Vamos lá. Bom, nós temos tudo que ajuda, ou seja, tudo que entra na cadeia produtiva para começar o processo produtivo, para se ter um produto processado, né? Depois tem a produção, processamento. Da produção, do processamento, atacado e varejo é a cadeia de distribuição. Cadeia de suprimentos da produção, de insumos até a produção, certo? Insumos, nós sabemos que a combinação de fatores de produção, diretos e indiretos. Fatores diretos, fatores de produção. Diretos e fatores de produção indiretos, nas quais são tributos, energia, mão de obra, a gente já falou sobre isso, né? Considerados insumos nos quais estão ativamente na elaboração correta da quantidade de serviços ou bens. No agronegócio, podemos considerar como os principais insumos que a gente já falou, né? A mão de obra é tudo que entra para o processo produtivo, certo? A produção, o trabalho do agropecuarista. Produção, trabalho do agropecuarista através do cultivo do solo e ou da criação de animais. Seja qual for o método utilizado ou o tamanho da área, é chamada produção. É o momento que se transforma o produto agropecuário em subproduto, onde pode ser insumo para outros processos. Tá? Bens de consumo como corante, fio, ração, embutido, carne, queijo, ovos e leite. Tá? Distribuição. Caracterizada pelo processamento, transporte e distribuição dos bens agropecuários para consumidores e intermediários de todo o processo. E cliente final, né, que são os consumidores, consumidores dos produtos do agronegócio, ou seja, os que recebem produtos processados ou in natura. E quais são as principais características do agronegócio no Brasil? Tá? Samuel Moraes, boa tarde, Muricides Portela, seja bem-vindo. Principais características do agronegócio no Brasil: disponibilidade, ambiente favorável, clima difícil. Disponibilidade, menos de 10% do território brasileiro é utilizado como área de cultivo. Tá? Ambiente favorável, que inclui abundância de água, ou seja, nós temos recursos naturais. Abundância de água, solo propício ao plantio e boa luminosidade natural. O solo propício ao plantio, que se fala aqui, é o solo fértil, só que em algumas regiões, tá? Em algumas localidades, algumas regiões, alguns estados, alguns municípios têm um solo propício para plantio. Clima difícil, apesar do ambiente favorável, o agronegócio brasileiro enfrenta desafios com chuvas, com estiagens, com pragas, com doenças, né, nas lavouras, certo? E é aí que entra a ação dos profissionais, né? É aí que entra a ação dos pesquisadores, justamente para saber adaptar essas culturas, adaptar essas produções, essas criações em locais de difícil produção. Tá? O Theo aí falando que no momento a venda de cabras leiteiras savana e bodes boé puro está sendo mais vantajoso. Certo.
Bom, complexidade ainda característica do agronegócio. Longas distâncias de distribuição da produção são um entrave logístico. Diversificação. Número bastante expressivo de produtos como frutas, flores, hortaliças, açúcar, café, soja, algodão, cacau, madeira, borracha, carne e ovos. Né? Empresas familiares, olha aí, que a gente viu ontem. A característica na maioria dos negócios rurais é de sucessão de pai para filhos. Falei ontem de uma matéria que saiu onde a produção de abacate, e aí o repórter perguntou, né, quem foi que começou? Não, aqui nessa região a ajuda não é ninguém de fora, não, é só a família. Ali mora meu avô, começou a produção, aí ali mora meu pai, que também não está mais produzindo, mas os filhos estão tomando de conta, e por aí vai. Né? Os netos já tudo crescendo e já na produção. Tecnologia de expansão, concentração em grandes players. Com o avanço da agricultura de precisão, propriedades brasileiras estão cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e drones. Tecnologia de expansão. Aí a gente, eita, a carne está cara, o gado está sendo, né, monitorado por quem? Drones. Eita, o óleo está caro, né, margarina está cara, né, o óleo está caro, a soja, a grande área está sendo monitorada por quem? Drones. O uso de maquinários inovadores, com alta tecnologia, certo? Olha aí, o Theo fazendo a propaganda dele, gente, viu? Só ligar para mim que eu dou consultoria. Olha aí, gente, o Theo presta consultoria nessa área aí do agronegócio, viu? Theo, qualquer dia, quando eu estiver ali produzindo uma coisinha ali, eu vou pegar uma consultoria sua, somando aos meus conhecimentos, viu? Nessa parte aí animal, tá bom? Eu mexo mais com a parte vegetal, tá certo? Ó, já estou fazendo a propaganda do Theo, gente. Em plena aula, né? Olha só. Alta tecnologia investida numa propriedade. Maquinários agrícolas. Gente, você entra num trator, né? Hoje, GPS, você não sabe nem como é que liga, né? Antigamente, numa aula de máquinas e motores, eu fui subir num trator para fazer uma prova prática. A prova prática, cada aluno tinha que andar, dar uma volta no trator, fazer o acoplamento das adubadeiras, das grades, dos arados, né? Era complicado. Hoje não. Hoje as máquinas estão totalmente evoluídas. Você entra, não sabe, tudo na cabine com ar-condicionado. Você não sabe nem ligar aquela máquina. E o GPSzinho ali, ó, lhe guiando, certo? Concentração em grandes players, mercado é dominado por poucas empresas de porte gigante, o que por vezes remete a um sistema de oligopólio com menor oferta de preços e condições de pagamento e recebimento, né? E os principais produtos do agronegócio, entre os alimentos, são os produtos que envolvem toda a cadeia de produção alimentícia, frutas, verduras, legumes, laticínios e cereais, né? Biocombustíveis, combustíveis orgânicos, produzidos por meio de plantas, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Né? Têxtil, produtos advindos de matéria-prima diversa, de origem animal, algodão, linho, lã. São utilizados para produzir roupas, artigos de cama, né? Mesa e banho e bens de decoração, entre outros itens. Madeira ou produtos florestais. Cultivo de árvores fornece a madeira e a celulose para a produção de produtos químicos, né? Além de insumos para a indústria moveleira, construção civil e produção de papel. Temos também o fumo, cultivo de insumos como plantas e folhas, né, se destinam à produção de tabaco para a indústria tabagista, né? Pesquisa e desenvolvimento.
engloba a produção de novas técnicas agrícolas, novas tecnologias agrícolas e pecuárias, realização de pesquisas, aplicação de novas tecnologias. Essa realização de pesquisas é justamente para adaptar, seja uma cultura a uma região, ou seja uma raça, né, de alguma criação que você quer. Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar uma raça lá do Rio Grande do Sul, uma raça de gado, né, que já está adaptada, que é de lá da região, e quero trazer para cá, para o Piauí. É diferença, né, gente? Começar pelo clima, né? É complicado, né? Mamona também faz biodiesel. Teve até uma indústria, né, uma mini indústria lá em Floriano. Eu não sei se está funcionando ainda. Eu vou saber esse final de semana, né? Tiago Gomes, professora, a senhora só fala do Theo e do Adalto. Tiago, eles estão interagindo, né? Eu falo quem está interagindo, gente. Ó, não fico com ciúme não, Tiago. Não fico com ciúme não, tá? A professora interage com todos. Deixa esse negócio de ciúme para lá, certo? Vamos interagir, o Theo interage, o Adalto interage, tá? Mas eu estou vendo que todos estão aí, mas não interagem. Então, a professora vai saber como, quem está presente, né? Mas, por favor, deixe de ciúme, moço. Eu estou aqui, estou falando com todo mundo. Tá bom? Empresas familiares a gente viu recentemente que são referenciadas sobre o legado da confiança entre seus membros, né? Característica pode ser entendida com grande vantagem. Na prática, nem sempre tem as vantagens. Beleza? Encerramos aqui a nossa aula. Grande abraço, fiquem com Deus e bom final de semana.